Casa de Davi, episódio 6, nos contou um pouco sobre os Néfilins, mas apesar de contas, a série tá certa sobre aquilo que ela nos contou sobre esses seres. Será que ela deu uma viajada na maionese? Será que é mais licença poética e viagem da cabeça do roteirista ou algo bíblico? Se você quer saber sobre isso, é logo após a vinheta. Assista e descubra. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e nós estamos falando aqui sobre Casa de Davi. Eu trabalho com histórias em quadrinhos, esses daqui são alguns dos meus trabalhos, são histórias em quadrinhos cristãos. E seja bem-vindo ao meu canal, que é Comics, que a gente fala de quadrinhos, e que é review, que a gente fala sobre a cultura pop, mas sempre com um olhar cristão e sempre apresentando para vocês produções cristãs nesse meio, para você ficar sabendo. Muita gente reclama, não tem filme, não tem série, não tem histórias em quadrinhos, não tem produção cristã na cultura pop, mas é justamente aqui que eu vou apontar para vocês. Se você quer entretenimento de qualidade que edifica, esse é o canal que você vai descobrir eles, e por isso eu quero que você se inscreva nesse mesmo canal aqui, na qual eu estou te apresentando. E hoje a gente vai falar sobre a Casa de Davi. A gente está fazendo uma série de vídeos aqui sobre a produção da Amazon, Casa de Davi. E foi ao ar o episódio 6, na qual a gente viu ali contando a história dos gigantes, ou estabelecendo os vilões. Eu quero perguntar pra você gostou do episódio? Não gostou do episódio? Comenta aqui. E a gente começa o episódio com uma introdução sobre os Néfilins, né? Que são ali os gigantes da Bíblia, que automaticamente ali aparecem em Gênesis 6. A gente tem uma adaptação ali de Gênesis 6, a gente tem também uma adaptação ali de Enoque, mas afinal de contas, aquilo que a série colocou tá certo? Aquilo que a série de fato tem evidenciado pra gente ali sobre esses seres está correto? Ou é viagem na maionese e tudo mais? A primeira coisa, vamos tirar o elefante da sala e vamos ver quais que são as interpretações que a própria Bíblia coloca aqui pra gente. Porque aquilo dali que é contado é inspirado em duas coisas. Primeiro, Gênesis 6, que é um capítulo que está canônico na nossa Bíblia protestante, e também na parte ali do livro de Enoque, né, que não é um livro canônico, é um livro extra-bíblico, mas que tem umas histórias interessantes que muita gente ali acaba se inspirando. E depois eu vou contar para você por que esse livro não está aí dentro do cânone bíblico, apesar dele ter algumas coisas ali interessantes. E talvez no meu canal de teologia eu fale um pouco sobre o livro de Enoque. Mas a gente tem três interpretações sobre esse capítulo 6, que fala sobre os filhos dos homens terem encontro com os filhos de Deus, e os filhos de Deus casou com as filhas dos homens, e depois disso vem o dilúvio. As três interpretações para isso são: a primeira interpretação, os filhos de Deus eram anjos caídos que desposaram mulheres humanas, ou seja, casaram com mulheres humanas. Visão baseada na interpretação dessa expressão, ligada a outras passagens do Antigo Testamento que falam sobre anjos, né? E também ligada ali com o que tem no livro de Enoque, essa visão. Essa é a primeira visão. A segunda visão que tem sobre essa explicação é que os filhos de Deus eram homens da linhagem de Caim, que desposaram das mulheres descendentes de Sete. Embora essa interpretação se encaixe no contexto de Gênesis 1 a 11, a expressão filho de Deus não se remete a homens em nenhuma outra passagem. Essa daqui é a segunda explicação. A própria Bíblia, desde o início ali de Gênesis, ela coloca que existem duas linhagens: a linhagem de Caim, que é a linhagem rebelde, e a linhagem de Sete, que é a linhagem ali que busca a Deus. Em Gênesis 6, essa visão, ela interpreta que as filhas de Sete se juntaram com os filhos de Caim, então não houve mais diferença entre as linhagens. Por isso que aumentou a iniquidade a ponto de Deus enviar o dilúvio, ou seja, aqueles que seriam separados de Deus se juntaram com os rebeldes, e com isso trouxe muita iniquidade para a terra. É a visão que eu concordo mais sobre Gênesis 6, do que a visão de ter vindo filhos, os anjos, terem caído e terem ficado ali com as mulheres. E existe uma terceira passagem que fala o seguinte, terceira interpretação: os filhos de Deus eram como descendentes de antigos reis pagãos, como Lameque, pecaram através da prática da poligamia. Essa interpretação considera a frase as que todas as mais lhe agradaram, mas também dá abertura para a mesma objeção
da segunda interpretação. Ou seja, quem defende a primeira interpretação defende que a expressão filho de Deus nunca foi usada ali, não é usada geralmente para homens, mas sim usada para anjos. Então a gente tem essas três interpretações. A que eu mais concordo é a segunda do que literalmente a primeira. E aí, a série ela vem trazendo pra gente esses elementos, mas eu vi também um pouco de elementos ali do próprio livro de Enoque, que é um livro que conta mais isso detalhadamente, né? Conta a questão ali dos nefilins, mas ao mesmo tempo a série me deixa um pouco na dúvida, porque os estudiosos bíblicos, eles falam que Golias ali, embora tivesse uma ligação, esses nefilins pós-dilúvios não são os mesmos dos antes do dilúvio de Gênesis 6, né? E a série parece que dá a entender ali que parecem ser as mesmas pessoas, né? E não só isso, aquela mãe deles ficou meio nebuloso se de fato era aquela mulher que aparece no prelúdio, que ela só envelheceu, ou se era outra pessoa. Então eu acho que um pouco assim, é interessante o que a série colocou pra gente no início de episódio, mas eu acho meio complicado a forma que eles abordaram ali essa ligação ali com Golias. Eu acho que não ia trazer muita diferença para a série se fizesse isso. E aí eu quero perguntar, você concordou com aquilo que foi trago no episódio ali sobre essa questão aí de Golias, ou você discordou? Comenta aqui. E aí a gente tem ali a questão da mãe, né, que é um dos motivos ali do estopim do evento. A gente tem uma mãe ali que quer muito que os filhos se tornem reis, se tornem deuses, e ela tenta ali passar a perna nas autoridades, né, para justamente eles se tornarem reis, se tornarem deuses. E por conta disso, ela nunca deixa eles saírem da caverna, porque ela fica esperando o momento certo para usá-los, para ela virar a rainha de alguma coisa. É muito engraçado você ver aquele tanto de homem grandão sendo completamente domado e dominado por uma mulher pequenininha ali, parecendo a Boo do Monstros S.A. no meio dos monstros ali do filme, porque é uma coisa que acaba sendo colocada. Além disso, a gente tem Doeg também como catalisador do conflito, né? Ele ali é o motivador de tudo, porque ele acaba fazendo algo que vai desencadear a guerra entre Israel e os filisteus. Embora Doeg tenha ali uma participação no livro de Samuel, ele não tem assim tanta importância como é colocado na série. E na própria série, os filisteus vieram ali por vir mesmo e querer destruir os judeus, porque eles já estavam brigando ali. Os judeus não, os israelitas, porque eles já estavam brigando ali e tudo mais. E ali parece que foi tipo assim, o rei aqui queria brigar, o Doeg veio aqui, deu uma mãozinha e tudo mais. Muita licença poética. Eu acho que a história mais natural da Bíblia seria muito mais interessante ter colocado isso. E uma outra coisa que a gente acaba vendo ali no episódio também é a própria questão da paixão de Davi e Mical. Agora colocando um negócio de novela. Ai, eu não sabia pelo que você era de verdade, agora eu sei, não sei mais se eu gosto e se não gosto. Será que de fato teria que ter um espaço para isso? E o Davi volta para casa porque Mical, no fundo, falou que não tinha muito ali a questão com ele, apesar que ele volta também de tudo que estava acontecendo e tudo mais. Dá uma boa explicação, mas é também muito ali da questão da própria invenção da narrativa, mas ao mesmo tempo, para mim, o ponto alto da série até aqui tem sido Saul. A interpretação de Saul está muito boa, a visão sobre Saul ela está muito fidedigna. Eu acho que é uma das partes mais fiéis da Bíblia. Eu gostaria que eles tivessem sido fiéis assim com Davi. E Davi, para mim, está deixando a desejar, porque Davi eles estão inventando muita coisa e pegaram, por exemplo, tem um inscrito aqui que ele comentou no canal, muito obrigado pelo seu comentário, mas ele falou que é inspirado em um mito judaico, né? Essa questão aí da mãe de Davi e tudo mais, eles espelham isso num mito judaico, e eu acho que é a mãe de Davi, na verdade o Davi ser filho bastardo, e eu acho que não deveria ser assim. Acho que eles deveriam explorar mais o Davi ali na sua personalidade, na sua fidelidade com a narrativa bíblica, igual tá sendo com Saul. E o intérprete de Saul, ele tá muito bom. A cena que tem dele conversando com Davi e ao mesmo tempo ele começa meio que a abençoar Davi por conta do trono, né, é muito interessante. Então você dá muita nuance ali pro Saul, uma profundidade muito grande pro Saul. Você vê ali que ao mesmo tempo ele é uma pessoa que é amigo, mas você vê também ele agindo na bipolaridade dele. E isso fica muito interessante nessa cena aí, e é colocada, e o ator para mim tá tirando de letra, e eu estou gostando muito da adaptação de Saul, mas eu gostaria que a adaptação de Saul ela fosse semelhante à adaptação de Davi, uma adaptação que eu olho e falo assim, cara, realmente
tá fidedigna. Não que o ator não seja bom, o ator ele é bom, você vê que ele interpreta muito bem, mas talvez eu acho que o roteiro não esteja sendo tão fidedigno assim, como está sendo para Saul. E aí a gente tem ali a preparação para a própria guerra, né? A gente tem ali o Samuel também. E o Jonatas apanha pra todo mundo na série, embora o Samuel também lutou em guerra, mas ele apanha pra todo mundo, apanha pro pai dele, apanha pro Samuel. Não, o cara, ele é um guerreiro, mas que tá apanhando pra todo mundo. E é muito interessante que a gente agora sim tá juntando pra guerra, mas pra mim o mais interessante da série, que ela tem acertado até aqui, é a questão deles apontarem pra Jesus, apesar de tudo. Porque chega um momento que o próprio Samuel fala com Jonatas que, olha, o reino do seu pai passou por uma pessoa que o reino dela jamais terá fim. E a gente sabe que o reino de Davi, ele não tem fim, não é por causa de Davi, mas é por causa de Jesus. O rei Jesus, que é descendente de Davi, faz com que o reino de Davi não passe. No reino de Davi, ele nunca terá fim, porque na verdade não é o reino de Davi, é o reino de Jesus. Eu acho isso muito interessante que a série tem colocado, esse apontamento ali para o Messias, né, para aquele que ainda está vivo. E aí levanta uma questão interessante aqui. A Amazon recentemente ela garantiu os direitos de The Chosen. Será que eles estão querendo fazer, tipo a Record fez, um Recordverso, mas da Amazon? Será que daqui a um tempo eles vão meio que canonizar Davi junto com The Chosen? O que é que você acha sobre isso? E me comenta aqui também o que é que você achou desse episódio. Eu também vou falar da nova temporada de The Chosen, então se inscreva aqui no canal. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Para mais pessoas que estão assistindo a série. Também não deixe de se inscrever no canal e não deixe de garantir as nossas histórias em quadrinhos. São ferramentas para pegar o evangelho e edificar as crianças através das figuras dos super-heróis. Jesus ensinou por parábolas, e uma das coisas também que ensina o evangelho através por parábola, isso daqui é uma parábola que dá aí para evangelizar as crianças, como por exemplo essa história aqui é de uma heroína desse mesmo universo que descobre que pode voltar no tempo. Ela descobre que pode voltar e decide voltar para um lugar muito interessante. Na verdade ela decide voltar ali pro tempo de Jesus para ver Jesus. Então é uma história em quadrinhos muito interessante que dá para você usar para evangelizar as crianças, e não só isso, para você se edificar. Então não deixe de garantir, o link está aqui na descrição. E me comenta aí o que você achou, o que você tem achado das histórias em quadrinhos, não. O que você tem achado dessa série. E não deixe de assistir o próximo vídeo que vai estar passando aqui. Comentei sobre a questão de Davi ser bastardo, comentei sobre as licenças poéticas da série. Clique em um deles e a gente vai continuar o nosso assunto. Até a próxima, gente!